Amados, isto não é uma oração. Isto é um decreto de guerra divino. A revelação que trazemos hoje à sua vida é um decreto de urgência. Um máximo que o inferno não pode suportar. Sob o rugido do Justiça Celestial, nós liberamos hoje uma profecia de ruptura total que o reino das trevas não pode ignorar isso. Se você acha que sua casa foi alvo de ataques, de dardos de inveja, se a atmosfera em sua casa se tornou pesada com calúnias invisíveis, ou se você pressente aqueles que emitiram decretos de morte contra a sua linhagem, esta palavra é para você. Ao ativar os Salmos 35 e 64, vezes mais fortes, estamos provocando uma emboscada divina contra vocês. Perseguidores ocultos, Deus decidiu que hoje a conspiração de os ímpios e o tempo começa quando suas flechas atingem aqueles que eles te feriram em segredo. A justiça divina chegou à tua porta e não voltará vazio. Com a autoridade que a palavra nos confere, declaramos que toda rede, o instrumento dele hoje, será aquele que o inimigo usará para te prender, para te armar uma cilada, sua própria ruína. Enquanto o Salmo 35 ativa o anjo do Senhor para atormentar aos teus adversários. O Salmo 64 lança subitamente uma flecha flamejante contra os aqueles que afiam suas línguas, como espadas contra a sua paz. Este é um ciclo de libertação, alívio imediato para sua casa. A inveja que tentava drenar suas finanças e sua saúde. Hoje, ela se dissipa diante do esplendor da presença do Deus vivo. Prepare-se para veja como aqueles que conspiraram secretamente contra você são expostos e envergonhados perante o próprio Senhor dos Exércitos. Filho de Deus, de modo que isto assim que uma decisão judicial for legalmente estabelecida em relação à sua família e aos seus bens, é necessário que você a lacre. Dedique um momento a um ato radical de fé. Não se cale diante do ataque. Erga a sua voz e reivindique o seu território como um decreto profético que rompe com o quebre maldições de morte e estabeleça a paz em seu lar. Escreva agora mesmo em comentários: Senhor Deus, purifica minha casa e estabelece sua paz. E para proteger permanentemente sua vida sob o fogo sagrado da justiça divina, inscreva-se aqui. Acesso instantâneo a protegido pelos Salmos. Sua inscrição é o selo que você pertence a uma legião que não foge, mas conquista pelo poder de Espírito. Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus Cristo, invocamos a jurisdição suprema dos Salmos 35 e 64 sobre esta casa e sobre toda a vida conectado a este áudio. Senhor, levanta-te agora mesmo. Pega no escudo e na lança e saiam e encontrem aqueles que, sem qualquer motivo, teceram teias de morte contra seus filhos. Declaramos que toda língua que se levantou em julgamento para proferir inveja e a maldição é ferida hoje pela sua flecha da justiça. Que o conselho secreto do que os ímpios sejam confundidos e que seus próprios planos os levem à derrota. Ensurdecedor em tua santa presença. Deus de toda justiça, purifica os cantos desta casa livres de todas as vibrações de escuridão enviadas por feitiçaria. Invocamos o Salmo 64 para que vocês possam esconder seus filhos do conselho secreto, dos ímpios e do clamor dos que praticam a iniquidade. Que toda flecha lançada à escuridão para trazer morte prematura ou doença interceptados pelo teu fogo consumidor. Senhor, intercede por aqueles que se opõem a ti. Nós lutamos, e que o ar da nossa casa se encha com a tua paz. Isso transcende toda compreensão. Hoje, quebramos todas as maldições geracionais de inveja e declaramos que o sol da justiça brilha sobre o nosso telhado. Ordenamos no mundo espiritual que o efeito de orações e feitiços contra que esta linhagem seja anulada hoje pelo sangue da aliança eterna. Pedimos ao Senhor que o teu anjo persiga os espíritos da morte e os expulse de nossa propriedade. Que a inveja que o vizinho ou o falso amigo enviado se transformará em pó antes mesmo de ser tocado. Nossa porta, Deus, traga a alegria de volta a este lar
e aqueles que buscaram nos prejudicar agora devem testemunhar nossa exaltação. Ativamos a lei do retorno Shir-7. Que a bênção retorne a nós, e o julgamento a nós. Que esta mensagem chegue àqueles que não se arrependeram de sua maldade. Declaramos que nossa casa é um bunker, de luz onde a inveja não tem o direito legal de permanecer. Enquanto o Salmo 35 desmantela a ofensiva do traidor, o Salmo 64 assegura que os homens verão a obra de Deus e eles entenderão que é dele. Profetizamos que hoje os laços serão cortados, da manipulação e da ruína. O Deus que defende os justos é o mesmo que assine hoje sua declaração de libertação absoluta. Não haverá conspiração alguma que prospere e que nenhuma sentença de morte seja cumprida. Sua família é propriedade de Altíssimo, e sob a sua sombra habitaremos em segurança e vitória para sempre. Pai, cele este início com um sinal de profunda paz no coração daquele que escutem. Deixem que cada pessoa sinta como o peso da maldição se quebra e como a luz do Senhor penetra cada fresta em sua vida. Nós nos preparamos para entrar nos blocos de ativação, onde cada palavra será um martelo da justiça contra os altares da inveja. A profecia foi proferida, a lança está desembainhada e a flecha de Deus foi lançada. A vitória de Deus é o nosso estandarte, e sua justiça é a paz do nosso lar, agora e para sempre. O trono está ativo, e o inimigo está fugindo. Amados, a atmosfera do seu lar não é mais a mesma. O fogo do Espírito, a limpeza profunda começou. Aqueles que tramaram sua queda estão tropeçando hoje, em suas próprias palavras, porque o Senhor decidiu defender a sua causa com zelo. Santo, mantenha sua fé firme e seus olhos fixos no juiz, porque estamos entrando no primeiro bloco do julgamento, onde a flecha de Deus localiza o que está oculto e a lança do Senhor. Abra caminho 7 vezes mais forte. Prepare-se para o milagre, porque Deus responde com justiça e fogo em sua casa hoje. Nós, a autoridade absoluta, decretamos que o conselho secreto dos ímpios é transformado em vergonha pública. Deus ordena que aqueles que se uniram para aqueles que hoje falam mal da sua linhagem terão que se calar diante das evidências a seu favor. Sobre você, o Salmo 64 assegura que os homens temerão e proclamarão a obra de Deus. Vê como ele te defende. A inveja perde o rumo e o poder. O veneno da língua alheia seca hoje pela raiz, através da repreensão de Senhor dos Exércitos, deixando sua atmosfera limpa e pura. Senhor, corte os fios da conspiração entre trabalho e família que tentaram te impedir. Sob a proteção dos Salmos 35 e 64, declaramos que o Senhor assume a sua causa e faz seus inimigos recuarem aterrorizados. A flecha da justiça alcance o traidor que come a sua mesa, mas conspira contra você. Você não caminhará mais, sob suspeita ou medo, porque Deus colocou o seu escudo sobre a sua testa. O silêncio do inimigo é a sua garantia de vitória. O juiz falou, e a palavra é o julgamento final contra todo o conselho do mal. Deus inclina a sua mão. Ele ouve o teu clamor e responde com o trovão do seu poder defensivo. Tudo aquele que se escondia atrás de um sorriso para lançar maldições é hoje identificado pela justiça celestial. O Salmo 64 declara que o seu próprio as línguas os derrubarão, e todos os que os virem se afastarão deles. A sua casa é purificado de todas as vibrações de hipocrisia. A verdade do Senhor prevalece, e a mentira é queimada por ele. Fogo sagrado. Você está livre do cerco do conspirador, pois o Rei dos Reis é seu. Guarda-costas eterno. O Senhor ordena que a confusão invada o acampamento de aqueles que planejaram sua ruína financeira. Conforme o Salmo 35, pedimos que eles sejam como que a palha se espalhe ao vento e que o anjo de Deus os persiga implacavelmente. A flecha divina perfura os contratos do mal e os decretos da escassez que nascem da inveja alheia. Deus se levanta como um guerreiro terrível para defender sua herança
e a de seus filhos. Nenhum plano feito às escuras prosperará, porque a luz do Senhor invadiu os recônditos mais profundos da sua realidade. Econômico. Hoje decretamos que o ar da sua casa esteja saturado com a fragrância de justiça divina. Deus queima as gravações, os escritos e os pensamentos malignos que foram lançados contra a tua paz, de acordo com o Salmo 35. Que o caminho deles seja escuro e escorregadio, enquanto o seu seja iluminado pela luz. Tocha da palavra. A flecha de Deus feriu o orgulho do opressor e curou as feridas da sua alma. Você está sob o regime da vitória. O conselho secreto desmoronou e a soberania do Senhor agora reina sobre tudo. Cada um dos seus relacionamentos familiares. A flecha divina cumpriu sua missão com precisão milimétrica e sua casa respira liberdade. Isso foi comprovado pelo juiz. Toda a terra e a conspiração estão mortas. Prepare-se para entrar no bloco 2, onde será feita a quebra das maldições da morte e do sepultamento. Em suma, garantindo que nenhuma corrente do Sheol permaneça de pé diante do esplendor da vida que Deus concede hoje à sua linhagem. O julgamento de Deus é rápido e decisivo contra todo decreto de morte prematura que tenha sido emitido contra a sua casa. Conforme o Salmo 35, o Senhor desembainha a sua lança e corta o fio da maldição que tentaram tirar a vida de seus entes queridos. Declaramos que qualquer sentença de uma doença mortal originada da feitiçaria agora é revogada pelo sangue da aliança eterna. Deus ordena que o espírito da morte recue e que a vida de Cristo inunde cada cômodo da sua casa. O túmulo que eles abriram para você foi selado pela mão do Senhor e viverá para contar as suas maravilhas. A justiça do Senhor localiza e destrói todo sepultamento espiritual feito com o seu nome ou suas fotografias. Sob a profecia dos Salmos 35 e 64, ordenamos que a terra devolva o que o feiticeiro tentou esconder para te prejudicar. Deus queima os fetiches, os velas e os pactos de sangue que foram feitos para enterrar sua felicidade. A ruptura é total e a liberdade é absoluta. O que estava preso no ar e escuridão agora é libertada pela luz. Seu destino não está mais no subterrâneo, mas em as mãos do Deus que ressuscita e dá vida ao que estava morto. Veja como o Senhor destrói os decretos de ruína e miséria que acompanhavam as maldições da morte. Conforme o Salmo 64, Deus lança sua flecha contra os altares de sacrifício, onde sua oração foi feita. Destruição econômica. Declaramos que o mal olhado e a maldição de Deus restaure a sua saúde e os seus bens, afastando o devorador das suas finanças. O sudário de luto que a inveja tentou impor a você. A alegria da salvação. Volte para a sua mesa, e o pão da bênção nunca mais lhe faltará, porque o Senhor, tu quebraste o jugo da opressão que te prendia. Deus Todo-Poderoso, Senhor, envia teu fogo purificador para limpar tua casa de todas as vibrações negativas, morte e profunda tristeza. Sob o Salmo 35, pedimos que sejam envergonhados aqueles que celebram sua dor e buscam sua ruína. Deus queima as sombras que se escondiam em você. Limpe os cantos da sua casa e proporcione um sono tranquilo para sua família. As maldições de morte estão sendo transformadas em bênçãos de longevidade, vida e paz. O Senhor colocou um muro de fogo entre a sua casa e o Sheol. Nenhuma entidade das trevas jamais terá permissão para cruzar seu limiar novamente. Soberaniamente, Deus repele todo ataque de morte espiritual que tenta secar a sua fé e seu propósito. No Salmo 35, o Senhor intercede por você contra o espírito de apatia e depressão enviadas por feitiçaria. Declaramos que seu espírito reviva-se pelo sopro de Deus. O sepultamento dos seus sonhos é hoje. Escavados pela justiça divina, seus projetos voltam à vida com mais força que você tinha antes. Deus decidiu que este é o seu momento de florescer. O que a inveja tentou matá-lo, mas o Senhor o ressuscita hoje para a sua glória e para a sua. Depoimento. Imediatamente os pactos de morte firmados são anulados por outros em altares das trevas.
O Senhor é o teu escudo e a tua fortaleza, e Ele não permite que nenhuma maldição crie raízes em suas terras. Sob Salmo 64, a flecha de Deus corta o poder das orações opostas e o invocações do mal. A quebra é 7 vezes mais forte, a maldição. Isso se torna uma bênção, e a morte se transforma em vida abundante. Seu lar é selada com proteção divina, e o inimigo que te atacou terá que recuar quando vir que tua casa está selada. Os retos de coração serão glorificados perante as nações. A lança do Senhor tem, o acampamento inimigo foi limpo e seu caminho está livre de espinhos. Você foi vindicado pela justiça divina, e a inveja já não tem olhos para te enxergar. Prepare-se para entrar no bloco 4, onde a limpeza completa da sua casa e do seu ambiente será realizada pelo fogo do Espírito Santo. Hoje o Senhor Deus entra em cada cômodo de tua casa com seu fogo purificador para limpar a atmosfera de toda a escuridão. Conforme o Salmo 35, o Senhor ordene que todo espírito de discórdia e tristeza seja enviado agora mesmo pela porta da sua casa. Lar. A purificação é profunda e completa. Deus queima os resquícios das maldições. Esses problemas foram resolvidos e a harmonia foi restaurada em sua família. Seu lar agora é um santuário, dedicado à sua glória, onde o ar é leve e a paz de Cristo reina. Conversa e cada pensamento. O Senhor Deus hoje santifica as paredes, o telhado e alicerces da sua propriedade com a unção da sua santidade. Conforme o Salmo 64, Deus te esconde do conselho dos ímpios e te purifica. Lar dos resquícios da inveja que tentaram criar raízes. A purificação. O divino elimina os ruídos da noite e o medo do mal, devolvendo-lhe o sono. A purificação divina quebra a maldição da escassez e da fome. A inveja tentou prevalecer sobre a sua linhagem. Deus multiplica a sua provisão e santifique seus recursos. Em sua casa não faltará nada porque o Senhor Deus limpou o canal da sua abundância e abençoou a sua cesta hoje. Hoje, ela ilumina os cantos escuros da sua casa, onde o inimigo tentou se esconder para lançar seus dardos. Sob Salmo 64, a luz do Senhor expõe toda a armadilha e a desintegra com a sua força. Radiância gloriosa. Purificar o ambiente familiar expulsa o espírito de depressão e desânimo que a bruxaria alimentava secretamente. Sua casa agora está uma fonte de esperança e força. Cada membro da sua família respira isso. Ar de vitória, pois Deus dissipou as nuvens da confusão e trouxe clareza divina. O Senhor Deus abençoa hoje o ar que você respira em sua casa. Lar, enchendo-o com a unção da saúde e da longevidade. Conforme o Salmo 64, a flecha de Deus atingiu os espíritos da doença que espreitavam no ambiente familiar. A limpeza completa elimina todos os vestígios de fragilidade e proporciona uma renovação física e espiritual para todos que vivem sob o seu teto. O Senhor prometeu que nenhuma praga atingirá a sua morada e que a sua justiça prevalecerá. Ele é responsável por tornar essa promessa uma realidade tangível a partir de hoje, sempre em tua linhagem. Sob o Salmo 35, celebramos que o Senhor fez justiça ao seu servo e removeu todo o obstáculo do seu caminho. A atmosfera agora é palco de milagres constantes e de uma paz que isso transcende toda a compreensão humana. Você foi libertado da inveja e de maldições da morte. Sua casa é um jardim da vida. Prepare-se para o bloqueio. Os olhos que tudo veem. O Senhor expõe o traidor, desarma o invejoso e deixa em ruínas o altar onde sua destruição foi tramada, com um terremoto. Despertar espiritual causado pela justiça divina, as alianças dos ímpios. Eles se dissolvem num piscar de olhos. O Senhor Deus semeia confusão no acampamento oculto de seus inimigos, fazendo com que lutem entre si e os próprios planos deles os destruirão. O colapso é total. Não restará pedra sobre pedra. Sobre a pedra do edifício da maldade que ergueram contra a tua família.
pois o fundamento da mentira não resiste ao fogo do Salmo 35. Das profundezas da justiça celestial, surge um mandado de prisão contra os espíritos que operavam por trás de seus inimigos humanos. Deus desmantela o conselho secreto hoje dos ímpios e os deixa sem poder para levar adiante seus planos. O colapso dos conspiradores é o sinal para sua saída do cerco. A rede quebrou-se, o caçador caiu, e você escapou como um pássaro ferido. A música é o escudo que Deus coloca sobre seus projetos hoje, enquanto os traidores, eles afundam em sua própria maldade. No Salmo 64 vemos que os homens temerão ver a obra de Deus em seu favor. O colapso da conspiração atrai você, a vida, um tempo de respeito e honra. Aqueles que secretamente desejavam o seu amor. Ruína, hoje você deve testemunhar como o Senhor te levanta do pó e te assenta em um novo lugar. Com os príncipes do seu povo. Como fumaça que se dissipa diante de um vento forte, assim, os nomes daqueles que se reuniram para tramar a sua ruína desaparecem hoje. O Senhor Deus apaga os seus decretos e anula seus atos de maldade. O colapso dos conspiradores é irrevogável. Não. Rezo para que a flecha da justiça seja detida quando voar para defender os justos. Que sua casa esteja livre de espiões. Espiritual. O Senhor purificou o seu território e estabeleceu o seu governo. Paz sobre a tua casa. O Senhor dos exércitos corta as armadilhas a manipulação que os conspiradores tentaram impor à sua mente. Sob o Salmo 35 declara que os seus planos são como palha que o vento leva. O colapso do mal lhe devolve a clareza e a força para seguir em frente. Não mais. Haverá mais estagnação causada por forças externas, pois o Senhor quebrou dedos daquele que escreveu sua derrota e queimou o papel onde seu nome para o mal. A identidade daquele que operava nas sombras é revelada. Um sorriso hipócrita. Deus não permite que a falsidade prospere entre seus filhos. Ele queima a máscara do traidor e o deixa nu diante da luz da verdade. O colapso da traição é a sua vitória pública. O Senhor o vindicou e Você estabeleceu uma linha vermelha que o conspirador jamais poderá cruzar novamente. Você é livre do cerco da duplicidade de espírito, pois a justiça de Deus trouxe ordem ao ambiente familiar de vocês. O Senhor confunde suas línguas e frustra suas estratégias, tornando cada conspiração um fracasso retumbante. O colapso de seus adversários ocultos é o altar da sua gratidão. Hoje você canta a vitória porque o Senhor intercedeu por você, causa e venceu a batalha por você, sem que você precisasse mover um dedo depois, a tempestade que o julgamento de Deus desencadeou no acampamento inimigo, um arco-íris da vitória, 7 vezes mais forte, agora se ergue sobre sua casa. Senhor Deus, Ele terminou de interceder por ti e hoje coloca em tuas mãos os chaves para a restituição completa. Você não é mais aquele que caminhava sob o peso de não inveja, mas um vencedor coroado pela justiça divina. Cada lágrima, o que foi secretamente derramado agora, se transformou em uma joia de glória. E o que o devorador tentou te sequestrar, ele retorna para você com os interesses do reino. Multiplicaram-se. Sob o olhar protetor do Altíssimo, vemos como os celeiros do céu para restaurar a paz e a saúde que o cerco lhe roubou. Roubar. O Salmo 35 desembainhou a lança final e o veredicto é imóvel. Tudo o que foi perdido sob a maldição da morte, retorna hoje. Vida. A restituição não é apenas material, é uma restauração profunda, da sua alegria e da sua honra diante daqueles que o humilharam. Deus ordena que os celeiros que a inveja esvaziou sejam agora. Encha-se de bênçãos que transbordem em cada canto da sua casa. Veja como o sol da justiça brilha com renovada intensidade sobre você, sobrenome e sobre o futuro de seus filhos. O Senhor Deus decidiu que este é o ano da tua divina compensação, onde os anos são devorados pela lagarta da calúnia, eles te são devolvidos em abundância. No Salmo 64, celebramos que a flecha de Deus não apenas feriu o inimigo, mas também abriu o caminho para a sua herança.
Flua sem obstáculos. A vitória é 7 vezes mais poderosa, porque se fundamenta na fidelidade de um Deus que não abandona seus filhos na vergonha, com a autoridade que só Deus concede. Na verdade, decretamos que o manto da restituição agora abrange suas finanças e seus projetos estão bloqueados. O Senhor Deus remove a estagnação e sopra um vento de prosperidade em tudo que você tocar hoje. Aqueles que conspiraram para te arruinar terão que testemunhar como Deus te exalta e te coloca em posições de poder. Influência. A vitória é total. A inveja foi derrotada pela generosidade dos céus. E sua casa agora é um testemunho vivo disso. A justiça de Deus agiu rapidamente a seu favor. É hora de cantar vitória porque o juiz de toda a terra encerrou o processo da sua dor e assinou o seu ato de liberdade. De acordo com os Salmos 35 e 64, você recebe a certeza de que nada do que Deus lhe deu poderá ser tocado novamente por mãos das trevas. A restituição cétupla protege o seu futuro, e isso estabelece um novo padrão de abundância em sua linhagem. Você emergiu do fogo sem o cheiro de fumaça, fortalecido por a prova e revestido da autoridade daquele que sabe que seu Redentor vive e tendo vencido a batalha final. Ao chegar ao fim deste decreto judicial, o Senhor Deus estende a mão sobre a sua cabeça e lhe dá o cetro do governo espiritual sobre sua própria casa. A guerra cessou. O clamor dos ímpios se calaram. E agora começa o reinado da paz, que isso transcende todo entendimento. Esta bênção final sela suas portas e suas janelas com a presença do Espírito Santo, garantindo que sua casa será um bunker de luz, onde a inveja não encontra mais brechas para entrar, nem se esconder nas sombras. Eu te abençoo hoje com uma unção de sabedoria para administrar seus recursos e guiar sua família pelos caminhos da justiça e retidão. Sob a proteção do Senhor, sua linhagem agora é uma raça de vencedores, que não temem a flecha que voa de dia, nem a conspiração que é tramado à noite. O manto de paz que você recebe não é uma trégua, é uma posse eterna conquistada pelo sangue da aliança. Tu és a cabeça, tu és a luz, e tu és o guardião de uma atmosfera que o próprio Deus purificou com seu fogo sagrado, para que você prospere em tudo o que empreender. Filho de Deus, vitória 7 vezes maior. A força agora é uma realidade em seu lar, e a justiça divina cumpriu seu propósito completo. Se você puder sentir que o peso da maldição desapareceu e que a restauração do Senhor está batendo à sua porta hoje, cele este decreto com um grito de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: recebo minha restituição 7 vezes forte, e meu lar reina em paz. E para que sua vida permaneça sempre sob este escudo de fogo e nunca mais caminhe na sombra da inveja, inscreva-se no canal protegido pelos Salmos dos Salmos. Faça isso agora e junte-se à legião daqueles que vencem pela palavra. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a sua graça. Acompanhe-me em cada passo do caminho, mesmo quando estiver fora de casa. Conforme o Salmo 64, os justos serão, ele se alegrará no Senhor e confiará nele, sabendo que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Inveja. Ele está morto, a conspiração desmoronou e a paz do reino agora é a base da sua cama, da sua mesa e dos seus pensamentos. Você é livre para sonhar, mais uma vez, livres para amar sem medo e livres para contemplar a glória de Deus. Isso se manifesta na saúde do seu corpo e na alegria dos seus filhos. Terminamos. Neste momento de intercessão, declare que a bênção de Deus é o seu escudo e a verdade dele é o seu escudo para sempre. Ele foi vindicado no tribunal celestial e tua casa é território santificado, uma zona de exclusão do mal e um ímã para a bênção do Altíssimo. Caminhe com segurança para aqueles que o Rei ama. A lança de Deus te protege, a flecha te defende e seu amor te restaura completamente. A vitória é tua. A paz seja vossa e toda a glória pertença ao nosso Deus. Amém
e amém.